Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Sabe quando você tá assistindo um desenho e aparece aquela criatura toda diferente e esquisitona que rouba a cena do desenho? Você sabia que em alguns casos essas criaturas são baseadas em animais que existem de verdade? Pode acreditar, tem uns trem feio, mas que eles existem. E hoje eu tô aqui justamente pra te mostrar que os animais são uns bichos interessantes, né? Então vamos começar esse vídeo que vai estar muito bom. E para começar esse vídeo com o pé direito, vamos falar de um cachorrinho muito legal, o Floquinho. Você lembra dele? Vem, Floquinho! Ele foi de macharrada, você! Ele é muito famoso, seja nas revistinhas ou até no desenho da Turma da Mônica. O que me faz ficar também muito nostálgico, porque eu lembro que eu tinha uma fita que eu até furei ela de tanto assistir, que eu acompanhava ela falando as falas do desenho, né? Era muito legal, tinha um desenho de um pastel, de um monstro, era muito bom. Mas pra quem não lembra, o Floquinho é aquele cachorrinho verde que é do Cebolinha e parece bastante com um esfregão. E isso porque ele realmente foi inspirado em um esfregão. O próprio Maurício de Souza já falou que teve a ideia de criar o Floquinho enquanto ele olhava um esfregão, tava encostado lá na casa dele. Eu não tenho a ideia, por exemplo, de limpar minha casa, mas um Floquinho eu pensaria também. E até é bom você ficar de olho no seu esfregão aí pra ele não começar a latir, porque quer dizer que você tá um efeito de psicotrópicos aí também. Convém olhar. Mas mesmo que o Floquinho tenha sido criado por causa de um esfregão, tem sim algumas raças de cãozinho que parecem muito com ele. Por exemplo, no filme Turma da Mônica Laços, que é esse mais novo, o Floquinho foi interpretado por um cãozinho da raça, agora que vem, Lhasa Apso, que parece muito também com aquele texto gerado aleatoriamente, o Loren Ipsum Slogan Dona, que parece que tá na missa. Claro que o cachorro não era verde de verdade no filme, né? Isso foi tudo um efeito especial. Mas mesmo assim, ele ficou bem parecido com a versão de verdade, né? Da animação. Outra raça que também lembra muito o Floquinho é uma que chama Komondor. Aí sim, meu filho, é como se o seu esfregão lá tivesse ganhado vida, né? É um mop da vida real. Outro desenho que também faz parte da sua infância e que continua famoso até os dias de hoje é o Pica-Pau. E não é do Pica-Pau que eu tô falando, até porque todo mundo já sabe que o Pica-Pau é o Pica-Pau, né? Mas como eu não me aguento, tem uma curiosidade sobre isso. Você sabia que a espécie em que ele foi inspirado vai ser declarada extinta agora? É o Pica-Pau do bico de marfim. Mas o interessante é que a última vez que ele foi visto foi lá em 1940 nos Estados Unidos, lá mais ou menos na época que o Walter Lantz criou o Pica-Pau. E segundo as notícias que saíram, né, tem uns vídeos meio mequetrefes falando que ele foi gravado também lá nos anos 2000. Mas sabe aquele... só quando você vê só um pixel, você fala, é aquele pixel ali, ó, tá vendo? Tá aquele borrão? É ele. Entendeu? Aí não dá pra você muito confiar no que eles estão falando. E sabe por que ele tá indo pro saco? Por causa da caça excessiva. Bom, mas que nem eu te falei, eu não vou falar sobre ele, eu só te falei sobre ele, né? Mas nós vamos continuar aqui. Eu vou falar de um outro personagem desse desenho. Um personagem que você vai lembrar quem é só por causa de uma frase. Oi, meu chapa. Aí ele dá um sorriso assim, meio Anderson do Molejo. Esse personagem é dublado pelo ator George Lucas. Oh, meu Deus, o dono do Star Wars dublou o negócio? Que incrível! E essa frase já virou meme em tudo quanto é lugar. E pra quem tá se perguntando, porque não é um negócio que a gente tem muito por aqui no Brasil, ele é na verdade um texugo, mas claro que numa versão da Deep Web, né? Bem mais assustadora. Mas olha só que interessante. Você sabe o cachorro salsicha? Sabe aquele que a gente chama de bacê? O Turbogascofap? O nome real dele é Dachshund. Gostou do meu alemão? Pois é. E ele é um cão de caça. E ele foi criado especificamente para caçar texugos. Isso porque em alguns lugares da Europa, o texugo era tratado como uma praga, que nem a gente via um esquilo que nossa, é o tiquiteco. E lá nos Estados Unidos, esse esquilo fica roubando meus trem aqui, sai daqui, diabo. Praticamente o texugo é o nosso pombo europeu, né? É tipo isso. Mas só que desde 1992 tem uma lei que protege os texugos no Reino Unido. Tadinho dos bichinhos, né? Deixa eles terem paz também, aparecendo Pica-Pau de vez em quando. Agora nós vamos falar de um que eu quero que você adivinhe a mímica, tá? Vamos assim, ó, primeira parte. Eu não sei fazer Nemo em
em mímica, mas é por aí mais ou menos. Porque falando em animais assustadores tipo texugo, né? Se tem um lugar que tá cheio deles, é no fundo do mar. E em Procurando Nemo, a gente vê um grande exemplo disso. Você lembra daquela cena que o Merlin e a Dory começam a descer cada vez mais no mar, até onde tudo começa a ficar mais escuro? Aí eles veem uma luzinha assim, né? Chegando do nada, um negócio mó simpático. Então, né? Aquele momento em que nem sempre vale a pena você seguir a luz no final do túnel. O que é? É tão bonita. Só pra você ter uma ideia, aquele peixe, né, com aquela luzinha, aquela cara feia, é chamado de peixe-diabo negro. Já pondo bastante medo até no nome dele. Ele é encontrado entre 1.000 a 4.000 metros de profundidade dentro do mar, onde a luz do sol nem consegue chegar. Daí, ele usa aquela lanterninha para poder enganar as presas dele e atacar elas enquanto elas estão distraídas. O melhor exemplo que você pode ter disso é no Donkey Kong, né? Porque eu sempre vi e fiquei pensando assim, como é que aquele peixe gera luz debaixo d'água sem tomar choque, né? Que é o mais importante. Mas o negócio é que não tem carga elétrica naquilo. A verdade é que esse peixe faz um tipo de simbiose. Simbiose é como se ele juntasse com outra coisa, os dois se beneficiarem disso, sabe? Tipo um político e dinheiro, é mais ou menos uma coisa assim. E ele faz essa simbiose com algumas bactérias, e elas são bioluminescentes, ou seja, elas transformam alimento em luz. Que doideira, né? Agora eu vou começar a colocar no padrão da semiga aqui umas comidas pra ver se vira. Mas olha só, esse peixe feioso que você vê é a fêmea, né? E ela pode medir até 20 centímetros. O macho só mede até 2,9 centímetros. Peixe. Mas olha só que doideira. Quando ele encontra uma fêmea, ele abre a barriga dela e se esconde lá dentro e vive na aba dela. Onde já se viu, né? Sustentando um marmanjo desse. Faz favor, né, gente? 2021. Ainda bem que o Merlin e a Dory conseguiram fugir dela, né? Outro desenho que também se passa no fundo do mar é o Bob Esponja, que tá sempre cheio dos personagens esquisitos que existem. Dessa vez não é nenhum animal assustador, na verdade até o contrário. É o Barry Blowfish. Ele aparece no episódio do Bob Esponja sendo responsável pelo turno da noite no Siri Cascudo. O Barry Blowfish é na verdade um peixe-bolha, que é considerado como o animal mais feio do mundo. Escapei dessa então, né? Pelo menos já votaram mesmo, não competi. O peixe-bolha vive entre 600 a 1.000 metros de profundidade. E para suportar essa pressão, ele tem uns ossos bem flexíveis e uma carne bem molenga. Renato, mas eu nem sei o que quer dizer essa pressão. Será que o negócio é pressionístico assim mesmo? É bem pressionístico, olha só. Pra você ter uma ideia, no nível do mar, a pressão é considerada como 1 bar, né? Que é a medida que eles usam lá. Mas a cada 10 metros que você desce pro fundo do mar, ela aumenta em 1. Então, se você pensar a 600 metros, por exemplo, a pressão é 60 vezes maior que alguém que tá na praia. Se bem que a pressão para alguém que tá na praia é zero, né? Que ele tá lá assim de só sentindo a onda. Mas quando o peixe-bolha é retirado da água, a aparência dele muda toda. Ele fica todo ressecado, né? E fica bem mais esquisito. Então não é porque ele é feio, é só que a câmera não pega o melhor lado dele. Tipo quando a gente é marcado em foto de festa, né? Que a gente sempre sai igual o peixe-bolha. Quem aí já assistiu alguma vez o desenho BoJack da Netflix? Tô vendo a manchete. O idiota do BoJack escreve um livro idiota sobre sua vida idiota, vírgula, que ninguém vai ler. O BoJack é aquele desenho que mistura animais com humanos, como se todos fossem inteligentes e vivessem iguais. Todo mundo sabe que os animais são muito mais inteligentes que os humanos, né? Mas em contrapartida eles também têm boleto para pagar. Mas é em BoJack que nós vemos também uma personagem bem esquisita, a Yolanda Bonaventura. A Yolanda é um axolote, e por ele ser um animal do México, o nome diferentão dele é uma homenagem a um deus azteca. Olha só que coisa histórica, né? Ele também é conhecido como o peixe que anda, mas na verdade ele não é um peixe, e sim uma salamandra. E o mais legal, assim, dependendo de quem achar legal, né, é que o axolote pode ser criado em casa. No Brasil, não tem uma permissão específica para ele, mas ele é uma única espécie de salamandra que pode ser criada em casa. E se você ficou interessado, dá uma pesquisadinha na norma e nas leis sobre isso, quem sabe você não consegue realmente ter um axolotezinho, eu nem sei fazer o diminutivo disso, né, pra você ter aí na sua casa. Mas se tem uma coisa que você nem precisa consultar nas leis para fazer, é deixar o like nesse vídeo e aproveitar para seguir o canal também, né? Seja mais um pãozinho de queijo nessa fornada delícia que é o Nerd Show, tá? Conto com você.
E eu ainda tenho mais um personagem do fundo do mapa pra te mostrar, tá? Esse aqui é legal. Se você já viu a animação da Disney Moana, então você deve lembrar do Tamatoa, que é aquele caranguejo gigante que gosta de acumular coisas e tal, né? Você deve lembrar. O Tamatoa já viveu outro papel de um caranguejo sem graça. E se eu te falasse que ele é real? Assim, quer dizer, real na medida do possível, né? O Tamatoa é baseado no caranguejo Birgus latro, ou como também é conhecido, o caranguejo dos coqueiros. Esse caranguejo pode chegar até 1 metro de comprimento. Ele recebe esse nome porque ele tem o costume de subir nos coqueiros para pegar coco e abrir ele com a garra, meu filho. Você fica lá batendo no chão, põe sacola do supermercado, joga no chão pro trem... Golpe de karatê, acabou. Mas imagina o seu passeio, né? Você vai, tá muito tempo sem férias, vai pra praia, vê um caranguejo desse tamanho abrindo um coco. Aí eu sei que foi pra academia, tá pegando aqueles 2 pesos assim, já te sente, né? Mais prejudicado. E pra quem tá se perguntando, esse caranguejo vive na Austrália, né? O lugar do mundo que tem os bichos mais esquisitos do mundo. Ah, e além de não ser tão grande quanto o Tamatoa, o caranguejo dos coqueiros também não é conhecido por ser um bom cantor, tá? Só no desenho mesmo. E agora voltando bem lá atrás, assim, quem que lembra do desenho Arthur? Nossa, uma poeira aqui, né? O trem velho traz esse negócio aí. Cada dia que se anda por aí, cada um que a gente vê, tem algo original pra dizer. O Arthur foi um desenho que fez sucesso no mundo todo e que acompanhava as aventuras de um garoto de só 8 anos. Junto com a irmã e os amigos, o Arthur consegue resolver todos os problemas usando a imaginação e o seu bom humor. A gente precisa de dinheiro. E se você se divertia com esse desenho, você já se perguntou alguma vez que diabos de animal que era o Arthur? Se você achava que ele era um coelho ou um cachorro, não era nada disso, né? O Arthur era, na verdade, um... Agora, segura na minha mão aqui, Bárbara, por favor. O Arthur era um aardvark. Obrigado. Mas ele também é conhecido como o porco formigueiro. E ele é meio que uma mistura de um porquinho com um tamanduá, sabe? Ele é um animal africano, caso você esteja se perguntando, né? Você não vai achar nenhum aí perto da sua casa. Tá certo que se você for comparar o Arthur com o Aardvark, né? Ou você, William Vac, vamos chamar ele de William Vac. Boa noite. Ele não vai parecer tanto assim. Mas isso porque o artista usou um pouquinho da liberdade criativa na hora de criar o Arthur. Deus podia ter tido uma liberdade criativa na hora de fazer essa latinha aqui também, né? Porque, assim, não precisa ser um Aardvark, mas podia ser uma coisa melhor. Outro personagem que todo mundo conhece é o Tasmania. Você lembra? Então, ele não chama exatamente Tasmania, né? Não tá DRG assim, mania com o sobrenome, é só Taz. Mania era pelo desenho, mas parece que o nome pegou. O Taz chegou até mesmo a ter o seu próprio desenho animado, mas ele também se destacava muito participando de outros desenhos. Até hoje em dia, o Taz continua fazendo sucesso nos cinemas. Então, pra você que não sabia, o Taz é baseado no Marcelo... Não, gente, tô zoando, né? É no Diabo da Tasmânia. E até é normal a gente ver ele sendo chamado assim nos desenhos. Mas pra você que não sabe quem é a tal da Tasmânia, né, que nem Tangamandápio, é um estado da Austrália, a 26ª maior ilha do mundo. E aqui a gente também vê outro exemplo de liberdade criativa do artista, né? Porque o Diabo da Tasmânia até é bastante agressivo, né, que nem o Taz. E o rugido dele lembra um pouco o rugido do Taz. Mas é claro que aquele redemoinho assim é alguma coisa que acontece só nos desenhos. E se tem um desenho que tinha um monte de animal esquisito, era o Pokémon. Pokémon tem que pegar seu ser, pegá-los eu tentarei. Você sabia que muitos dos Pokémon são inspirados em animais de verdade? Mas claro que nem todos, né? Tipo, até porque o Clefairy, eu só sei o 150, tá, gente? O Clefairy e o Vanillite não são bem animais, tipo assim, um é um sorvete. Daí é difícil. Mas tem um Pokémon fofinho que também foi inspirado em um animal fofinho, que é o Sanchuru. Esse é bem legal, lembro, né? Elma Chips, ele era muito bom naquela cartinha. E não, ele não é inspirado em um tatu, mas sim em um pangolim. Inclusive, muito cuidado para não confundir as palavras do pangolim com... Tá? Beleza. O Júnior sabe muito bem. Meus amigos não largavam de mim, só pra brincar com meu.
O pangolim é meio que uma fusão de tatu com tamanduá, muito comum nas florestas da África e da China. O pangolim tem umas escamas bem legais, que dá a impressão que ele é tipo um dragãozinho até. Por causa da escama e da carne, que é muito consumida na Ásia, ele é considerado o mamífero mais traficado do mundo. E foi decretado até mesmo por uma ONG que em 18 de fevereiro é o Dia Mundial do Pangolim, para conscientizar as pessoas de parar de caçar esse bichinho tão fofinho lá, né? Então nada de ficar traficando e mexendo com o seu pangolim. Quem aí lembra do desenho do Avatar, a Lenda de Aang? Era muito bom, né? Mas assim, só precisa lembrar do desenho, porque o filme a gente não precisa nem ficar falando, não, porque é assim, muito terrível. No Avatar, o Aang tinha dois animais companheiros que estavam sempre perto dele. Um era o Appa, que é um bisão voador, e o Momo, que é o lêmure voador. Então, o bisão voador é inspirado na cabeça dele mesmo. O Appa não existe de verdade, né? Mas o Momo sim. Ele é baseado nos colugos, que também são conhecidos como lêmures voadores. Na verdade, o colugo não voa, né? Ele plana. Mas ele plana tão bem, mas tão bem, que ele é conhecido como o melhor mamífero planador do mundo. Pra você ter uma ideia, ele consegue ir planando de uma distância de até 60 metros, considerando que ele é bem pequenininho, isso é bastante coisa. Hoje em dia, o grande problema dos colugos é que eles não estão tendo espaço para ficar voando por aí, né? Isso porque com o desmatamento, as árvores ao redor deles estão desaparecendo. Daí fica difícil para eles ficarem voando de um lugar para o outro para se esconder dos predadores. Então a melhor maneira da gente ajudar os colugos é parar de ficar desmatando as árvores, né? Aliás, essa é a melhor maneira pra gente ajudar o mundo todo, né? Não botar fogo nos trem também. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo e eu quero fazer até uma continuação com mais desses desenhos ou até com animais de filmes, quem sabe, né? Mas para isso eu quero saber se você quer aqui nos comentários do vídeo. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante para vocês. Então, adeus!